Oi, bem-vindo, bem-vinda ao podcast de hoje, Como ter alta performance na vida pessoal e no trabalho. Antes de mais nada, é preciso compreender o que é ter alta performance, e até porque essa é uma das palavras mais queridas no meio corporativo, principalmente para líderes e gestores. Ter alta performance é você conseguir usar o seu potencial máximo na área em que você está atuando, nas atividades em que você é muito bom. Quando nós estudamos sobre psicologia positiva, que é o estudo da alta performance e excelência no trabalho, sendo um ramo da psicologia que não é como a psicologia tradicional, mas estuda exatamente como você pode ter um desempenho maior e excelência em tudo o que você faz, nós percebemos que nesse estudo, para que você tenha alta performance, você precisa ser um ponto fora da curva. E para que a gente possa compreender um pouco mais, imagina que a maior parte das pessoas entregam as atividades, aquilo que é pedido, solicitado, sempre conforme um padrão, com o mínimo que é exigido para essa entrega. Essa curva se chama ordinário, e assim nós consideramos que a maior parte de entregas semelhantes entre pessoas é o ordinário, o que todo mundo consegue entregar, ou pelo menos a maioria. Estudos anteriores sempre focavam em pegar alguém, um funcionário, um colaborador, que não estava conseguindo entregar o mínimo em uma atividade e essa atividade acabava levando ele para um ponto reduzido, abaixo da média, e a ideia sempre foi treinar essa pessoa naquilo que ela não era boa para que ela pudesse pelo menos entregar como a média. Entregar como a maioria das pessoas entrega. E essa forma de pensar foi o que mais as empresas buscavam anteriormente. Mas, quando a gente estuda sobre alta performance, é preciso se destacar. Então, ao invés de treinar alguém em algo que ele não é bom, somente para que ele entre na média, foi percebido que isso trazia uma frustração muito grande, porque é o mesmo que focar em algo que a pessoa não é boa e deixar isso em evidência. E ao invés da pessoa melhorar muito, ela entrava na média, só que a frustração sempre ficava mais em evidência. E ela se sentia frustrada porque ela não conseguia cumprir os requisitos mínimos de tudo que é necessário para exercer um bom trabalho. Com o estudo recente da psicologia positiva, nós vemos que a mentalidade, a forma de pensar é diferente do que antigamente se pensava sobre o treinamento de pessoas. Agora, com a psicologia positiva, nós vemos que o ideal é você identificar quais são os pontos que a pessoa se destaca, quais são as habilidades que ela tem, que ela consegue já fazer com muita facilidade e acabar sendo um ponto fora da curva, saindo da linha do ordinário, de onde a maior parte das pessoas consegue chegar, e atingindo a linha do extraordinário, um ponto fora da curva, além do que a maioria consegue entregar. Ser extraordinário é conseguir fazer coisas que a maioria das pessoas não consegue em determinadas funções. Isso é ter alta performance. Ninguém consegue ser bom em tudo. Então, ter alta performance exige de você uma escolha e, ao mesmo tempo, um autoconhecimento, porque você só vai conseguir ter alta performance, que é sair da linha do ordinário
e entrar na linha do extraordinário quando você se conhecer, quando você compreender quais são as virtudes que você tem, que a maior parte das pessoas não tem, e potencializá-las, treinar para que elas fiquem em maior evidência. E assim, você vai ter a alta performance nas atividades que realizar utilizando essas virtudes. Então, para que a gente compreenda o que é estar em alta performance, o que é desenvolver isto, imagina que aquilo que você coloca o foco sempre aumenta. Tudo que nós utilizamos, nossa energia, concentração, atenção, de certa forma exclusiva, é aquilo que nós colocamos o foco. E para que a gente possa compreender isso na prática, imagina um pintor que está diante de uma tela e ele começa a pintar uma paisagem bem linda. E conforme ele vai pintando, ele vai se misturando com aquilo. É como se o trabalho de pintar a tela não fosse apenas um trabalho para cumprir protocolo, mas fosse algo tão prazeroso que ele consegue misturar a vida dele com o trabalho. E ali ele entra em flow, em um fluxo de energia do qual ele ama tanto o que está fazendo, que ele se perde no meio daquele trabalho. E aí ele pode ficar ali por horas, ele pode perder a noção do tempo e ficar ali até 6, 8 horas seguidas, sem lembrar de ter pausas. E assim é o flow. Assim é você realizar uma atividade que te dá prazer, que te dá satisfação. Então, para que você possa compreender o que faz com que você entre em alta performance, te convido a pensar quais são as atividades do trabalho ou de lazer que você realiza, que quando você começa a fazer, você se perde no tempo. Você pode até olhar, nossa, já passaram-se 2, 3 horas e eu nem percebi. Nessas atividades, existe uma grande chance de você estar em flow. Então, para que a gente compreenda melhor o que é o flow e o que eu sinto em relação a atividades e funções, vamos imaginar um gráfico. Em um dos lados, imagina que são desafios e do outro, imagina que são habilidades. Sempre que houver um desequilíbrio, eu não estou em flow, não estou em alta performance. Então, quando eu consigo equilibrar as habilidades que eu tenho com os desafios, na mesma proporção, eu consigo entrar em flow. E aí tudo flui tranquilamente na minha vida, como esse exemplo do pintor, que simplesmente exerce ali a sua função, se perdendo no tempo, de tanto que ele ama aquilo. Mas para que a gente compreenda na prática, nas atividades que você exerce, o que você ama fazer, o que você apenas faz porque sabe fazer e o que você gosta de fazer. Sempre que eu tenho um trabalho simplesmente para cumprir protocolo, às vezes eu nem gosto daquilo, mas apenas sei fazer. E aí eu tenho habilidades sobre aquela função ou aquele trabalho. Quando eu passo a gostar de um trabalho, eu passo a me identificar, a me sentir bem quando realizo aquele trabalho. E assim eu apenas gosto do trabalho. Mas quando eu aprendo a amar, quando eu amo aquilo que eu faço, que pode ser por afinidade ou pode ser desenvolvido pelo tempo de acesso ou de experiência que eu tenho na área, eu passo a entrar em flow, eu passo a amar aquele trabalho.
eu deixo de gostar apenas como uma carreira e passo a amar o trabalho como uma missão de vida. Então, quando eu tenho apenas um trabalho para protocolo, eu não tenho satisfação no que eu realizo. Quando eu passo a gostar, geralmente eu procuro ter uma carreira, eu vou me desenvolvendo, tenho um cargo, busco um cargo de gestão, um cargo maior, um cargo que eu possa crescer na empresa. Às vezes passo de uma empresa para outra, mas eu continuo naquela carreira. Mas isso é apenas o gostar. E quando eu amo algo que eu faço, a minha missão de vida, o motivo pelo qual eu entro em ação, fala mais alto. Quando nós entendemos um propósito, uma missão, uma responsabilidade que parece que se você não fizer aquilo, você vai deixar de exercer a sua função, aquela função que vem de dentro de você, que você talvez nem sabia que existia, mas que sempre esteve ali dentro. Isso é amar o trabalho, isso é ter uma missão de vida e isso é entrar em alta performance. Então, imagina um gráfico em que você tem as habilidades na mesma proporção dos desafios. Isso é entrar em flow. Mas quando eu tenho poucas habilidades, eu não sei muito bem trabalhar com aquilo, é algo novo, algo muito desafiador que eu ainda não aprendi o suficiente, então eu tenho poucas habilidades e muitos desafios, ou seja, eu tenho que dar conta de muitas coisas que eu não sei muito bem como fazer, aí eu entro em ansiedade. E esses estudos de psicologia positiva nos mostram que existe sim uma lógica sempre que nós estamos ansiosos, porque a ansiedade está muito relacionada com essa proporção desequilibrada. Sempre que eu tiver muitos desafios desproporcionais às minhas habilidades, ou seja, mais desafios do que as minhas habilidades, não sei muito bem o que fazer, não sei muito bem como lidar com isso, e talvez de uma forma até inconsciente, eu passo a estar ansioso e não entro em alta performance. E o contrário também existe. Se eu tiver muitas habilidades, eu sei fazer muito bem aquele trabalho, já exerço aquele trabalho há muitos anos, e tiver poucos desafios, tiver poucas responsabilidades, eu vou me sentir entediado, que é o oposto da ansiedade. E assim, me sentindo entediado, eu vou ter a sensação de que eu sou mal aproveitado no local de trabalho, que eu poderia render muito mais, que as pessoas não me valorizam, que elas não veem todo o meu potencial, porque eu tenho mais habilidades, mais capacidade de realizar coisas comparadas às que eu faço, ao cargo que eu exerço e às funções que eu tenho que desempenhar. Então, para equilibrar esse sistema e para que você consiga entrar em alta performance, é preciso equilibrar na mesma proporção os desafios que você tem, o que tem que ser feito, com as habilidades que você exerce, o quanto você é capaz de fazer porque aprendeu a fazer. E a aprendizagem vem de estudo e não apenas de estudo contemplativo, ou seja, não apenas de você estudar, compreender o que é para ser feito, como deve ser feito, sem pôr em prática, mas a aprendizagem vem da experiência de colocar em prática os estudos que você tem, e assim você vai conseguir entrar em alta performance. E mais do que isso, durante esse processo você vai perceber que o equilíbrio é fundamental para tudo, porque eu posso estar em alta performance em alguns pontos específicos que eu já sou muito bom,
pessoa muito boa em realizar aquelas atividades, mas sempre que você foca sua energia em um ponto, você tira de outros. Então, o desafio maior é você conseguir entrar em alta performance em todas as áreas. Ou seja, em alguns pontos que você é muito bom, um ponto fora da curva, você exercer com excelência, com foco e energia, mas também distribuir nos pontos necessários para a sua vida pessoal e empresarial alguns dos principais pontos que não podem faltar para que você tenha equilíbrio de uma forma sistêmica, porque desta forma você não vai correr o risco de se perder no tempo suficientemente para se perder no equilíbrio da sua vida. Então, o desafio maior, além de você entrar em alta performance em algumas atividades específicas, é você conseguir manter o equilíbrio da sua vida de forma geral. E para isso, pense que o essencial é o suficiente. Qual é o mínimo necessário para que você mantenha tudo em equilíbrio e possa usar a energia que está ali para alguns pontos específicos que você vai colocar em alta performance. Lembre-se, o mínimo essencial não é fazer de qualquer forma, é você treinar identificando a melhor forma de ser feito algo com a maior excelência, com o menor tempo possível. E cada hábito novo criado vai te levar a uma coleção de novos hábitos de alta performance na vida pessoal e empresarial, de forma que você possa se destacar em vários pontos ao mesmo tempo, sem deixar o essencial de lado. É um grande desafio. E esse tipo de construção é o que nós chamamos de desenvolvimento humano, autoconhecimento, nova forma de pensar, novos hábitos, sempre ajustando os resultados, porque tudo é resultado, bons ou ruins, tudo que fazemos são resultados, somos a soma de ações que fazemos constantemente. E ter maturidade é compreender que é necessário ajustar sempre os resultados que nós temos para termos melhores resultados. Então, assim é possível compreender um pouco mais como é ter alta performance e saber que isso não é adquirido de uma hora para outra, mas é construído com seriedade, disciplina, foco, determinação, fé e clareza do que você realmente quer. Se isso fez sentido para você, reflita sobre as próximas ações que você precisa colocar em prática para ter mais alta performance em tudo que você fizer na sua vida pessoal e profissional. Agradeço por você estar aqui comigo, ouvindo esse podcast, e te aguardo para o nosso próximo episódio. Até lá!